Diminuir um pouco. Parou no 12? Tá carregando. Eu tava olhando o vídeo. Opa! Tá gravando. Não adianta ficar. Tu botou já? Ah, tu não me avisou. Tá no horário. Pode fazer a leitura aí, Fábio. Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância para que possa reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Então, uma boa noite a todos. Então, depois da mensagem, vamos então fazer nossa prece. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, nesse momento, rogando a Ele, com a sua permissão, auxílio da nossa falange, nossos familiares e amigos, tutelados sobre o nosso Pai Francisco, nosso Pai espiritual, que nos oriente a todos, nos inspirando. Possamos nesse clima de paz e de harmonia sermos protegidos, amparados, com o fim de ser um estudo sério, útil para todos nós, para nossas vidas. E assim, Senhor, com a sua permissão, que nosso mentor amigo nos inspire para este encontro da noite e que aqui possamos ser humildes instrumentos dos amigos espirituais para a divulgação da doutrina espírita. Então damos início às nossas atividades doutrinárias desta noite, que assim seja. Que assim seja. Então aqui a gente parou a gente estava nos atributos divinos, né? Não sei. Tu não acompanhou em casa? Mas não me lembro. Até é bom vocês não conseguiram baixar lá na página, já tem lá também para fazer o download. Eu tenho download, eu não trouxe meu tablet porque estava carregando. Não, aí é bom vocês dar uma lidinha antes, aonde parou, dar uma lida, né? E a ideia é essa, dar uma lida e ver o que ficou em dúvida, e dar uma pesquisada, e aqui nós dá uma trocar ideias, né? Que daí a gente chega aqui já tem uma visão, já tem um ponto de vista, né? Cada um coloca o seu ponto de vista, se tem alguma dúvida, já coloca alguma dúvida, alguma coisa, né? A gente está aqui para trocar ideia e aprender junto, né? Então é bom não ficar só num ponto de vista, porque daqui a pouco eu entendi algum ponto, tu entendeu o outro, né? A gente entender aí somar tudo junto, né? Essa é que é a ideia dos estudos, né? Então vamos ver ali nos atributos. A gente tinha visto já o importante é nós trazer os atributos para nossas vidas, né? Isso é que é importante, porque muitos estudam os atributos divinos colocando somente, né, as qualidades de Deus, mas na verdade essas qualidades a gente deve trazer para as nossas vidas, né, esses atributos, porque assim como Jesus ele chegou, né, à perfeição relativa, nós também somos convidados a chegar a essa perfeição relativa. Ou seja, então a gente vai ter essas qualidades, esses atributos que Deus tem, nós também vamos ter, né? De uma forma relativa, não absoluta, porque daí senão nós íamos ser Deus também, né? E aí então nós trazendo para nossas vidas, que nem a gente já viu, ó, no item 9. Então a gente está estudando esse livro, né? É o livro A Gênese, de Allan Kardec, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Esse livro aqui é uma edição da CELT, que é da primeira edição, né?
a primeira, a quarta edição. Só tinha esse livro aqui impresso, dessa editora, Estudo da Primeira Impressão. Só essa editora que tinha publicado. Agora também eles fizeram o lançamento, eu fiquei sabendo também que a USE lá de São Paulo, a União Espírita lá de São Paulo, eles também agora fizeram o lançamento de uma Gênesis também da primeira edição. Então agora já não tem mais só da CELD, né? E que a gente já colocou disponível lá no Facebook também, né? A gente comentou antes para fazer o download do PDF gratuito, né? Para acompanhar em casa. Que daí vai bater certinho aqui, né? Os itens, tudo, né? Então essa USE lá também agora publicaram a primeira edição. A Federação Espírita Brasileira também parece que agora no final do ano foi editada uma carta lá que no final do ano eles iam fazer uma edição comemorativa também, vão fazer também, né? Dessa primeira edição. Então a gente aguarda, né? Para ter mais livros, né? Então no item 9 desse livro, que diz o atributo divino, né? Deus é a suprema e soberana inteligência. Então eu só estou dando uma passada no que a gente já viu. Então essa suprema e soberana inteligência que Deus tem, que Ele é a suprema inteligência do universo, né? E que nós vamos ser convidados um dia para também ter essa inteligência, né? Relativa a Deus, né? Um dia nós vamos chegar nessa inteligência também relativa ao Pai, e que a gente está desenvolvendo ela, né? Através das encarnações, dos tempos, né? Então é isso que é para nós trazer para nós, né? No item 10 tem um outro atributo, Deus é eterno. Então Deus é eterno, isto é, não teve um começo e não terá fim. Então esse aqui é um atributo da eternidade, né? Essa é a diferença que nós vamos ver em relação às nossas vidas. Ou seja, então ele é eterno porque ele não teve um começo, né? Que até então a gente na natureza divina, na intimidade, a gente não sabe, né? Da onde que veio Deus, como é que se formou essa divindade, né? E aí então Deus é eterno porque ele não foi criado, ele não teve um início. E já nós não somos eternos, então trazendo para as nossas vidas nós somos imortais, porque a imortalidade, e até a gente está estudando nas quintas-feiras o significado da imortalidade em nossas vidas, né? Então a imortalidade, a diferença é que nós fomos criados, ou seja, nós tivemos um princípio, né? Jesus também teve um princípio, e com certeza ele é bilhões, sei lá, trilhões de anos mais velho que nós, né? Ele é muito mais. E Deus, então, ele não teve esse princípio. Então essa é a diferença, né? De eternidade para imortalidade. E que nós também não vamos ter fim, né? Nós também somos imortais, então não vamos ter fim, né? E no item 11, Deus é imutável. Então, se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, o que não muda são as leis que Deus criou e colocou no universo, né? Então, nós somos regidos por leis, né? Que devemos cumprir essas leis divinas. Então, isso não muda. As leis dos homens a gente sabe que vai mudando, né? Conforme os anos, os tempos, os lugares, né? Sempre está mudando conforme a evolução de cada povo, né? Da humanidade. Então isso é imutável. E para nós, então, essa imutabilidade seria nós também cumprirmos essas leis divinas, né? Tornando essas leis imutáveis para as nossas vidas, né? Ou seja, nós praticando as virtudes, nós cumprindo as leis que Deus criou, ou seja, então nós estaríamos, né, não modificando o que Deus colocou para nós, que é para ser cumprido, né? E que, por exemplo, Jesus, nosso mestre, ele já cumpre na sua plenitude, né? E nós ainda estamos aprendendo, né, através da prática dessas virtudes, e que ele mesmo nos trouxe, né, para que a gente pudesse então praticar, né, essas virtudes. E um outro atributo, eu acho que a gente parou aqui, porque eu não marquei aqui, às vezes eu marco um pontinho, mas não tinha nenhuma canetinha, não marquei.
A gente pode fazer desse item 12, que eu acho que a gente parou aqui. Deus é imaterial. Então pode ler para nós ali, Deus é imaterial, por favor. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outra forma, não seria imutável, pois estaria sujeito a transformações da matéria. Deus não tem uma forma apreciável pelos nossos sentidos. Se tivesse, seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, conhecendo só a si, toma-se como termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas, envolto em um manto. Elas têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas dimensões da humanidade, e daí a lhe atribuírem as paixões humanas e a fazerem dele um Deus colérico e ciumento. É só um passo. Então o que a gente entendeu aqui sobre a imaterialidade? Esse outro atributo. Ele não é matéria, né? Não tem uma forma. A gente que costuma dar uma forma para ele para identificar, né? O velhinho que sempre coloca barbudinho. Então, ao longo dos anos, né, dos tempos, então os homens, como diz aqui, né, eles têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas dimensões da humanidade. E daí, então, atribuírem as paixões humanas, né, e fazerem dele um Deus colérico, né, ciumento. E outra coisa também, dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca, até no próprio Evangelho, nos livros de Kardec, nas obras básicas, fala muito, né? Mostra ainda um Deus, né? Fala sobre isso, né? O dedo de Deus, né? A mão de Deus. Olha, algumas partes que fala ainda, porque era no século XIX, né? Então o século XIX tinha muito ainda se usava muito esses termos, né? Muito dele, então eles publicaram assim, né? Mas já nós na doutrina, então estudando aqui, já diz, né? Já diz então que Deus não é a gente não pode se dizer que Deus é uma pessoa, é alguém, né? Porque para ter olhos, ter boca, ter dedo, ter mão, que nem nós, seria um ser, seria um homem, né? Seria uma forma humana, né? E que muitos colocaram por muitos tempos um homem, um velhinho de barba, sentado num trono, né, também, né? Que está lá num ponto no universo, está cuidando todo o planeta, né? Ou todo o universo, ele que governa, cuida tudo. E na verdade isso não é assim que funciona, né? Porque se Deus é imaterial, não tem, ou seja, imaterial é que não tem matéria, né? Ele não é um tipo de matéria, né? Como que ele é formado, do que tipo de substância? Isso a gente não tem um entendimento, como a gente viu nos estudos anteriores, para saber, né? Então o nosso pensamento é muito pobre, muito mesquinho ainda para atingir, né? Essa sabedoria de saber da onde veio Deus, né? Do que ele é formado, e de nós vermos ainda Deus, né? Que na nossa inferioridade a gente não consegue nem ver Deus, né? Somente o Espírito Superior já consegue ver, né? E nem Joana de Anjos, nas suas obras, ela diz, né? Que ela chama de Deus a grande luz, né? Ou seja, então ela já conseguiu visualizar Deus, sentir ele e ver ele como uma grande luz, né? Então ela enxergou aquela luz e sentiu que era o Pai, que era o Criador, né? Então na visão dela ela visualizou essa luz, né? E que nós muitas vezes a gente pode sentir Deus, né? Através dos sentimentos, muitas vezes, né? E qual é o maior sentimento que Deus deixa para a nossa humanidade, né?
e através das suas leis que a gente deve cumprir, né? O que seria esse sentimento? Um sentimento profundo, né? E que seria a lei maior do universo, né? O amor? O amor, né? Então, quando a gente sente um amor profundo, que é muito raro da gente sentir um amor profundo, mas quando a gente consegue realmente sentir aquilo profundamente, então a gente está sentindo Deus. É o momento que a gente está sentindo, né, o nosso Pai, a divindade. Porque muitas pessoas confundem o amor com paixões, né? E é bem diferente esse sentimento, né? Porque as paixões são coisas que é fogo de palha, né? Que acaba logo. Mas um amor verdadeiro, se realmente é um amor verdadeiro, ele é eterno, né? O verdadeiro sentimento do amor. E é o que Deus, nosso Pai, tem por todos nós, né? Independente de o que seja o ser nesse momento evolutivo, né? Sendo o pior criminoso, não importa, ele vê todos como um anjo e ama a todos, né? Indistintamente. Então a gente pode sentir Deus, ter momentos, né? De sentir a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Porque a gente deu muito exemplo assim, as mães é que sentem já mais o amor, né? Divino, quando Deus coloca aquela criaturinha ali sob a tutela, sob a guarda daqueles pais, né? Daquela mãe, né? Que já vai gerar, que vai ter todo um amor para aquele serzinho que está vindo, né? Que está reencarnando. Então aquele sentimento, quando uma mãe tem um sentimento profundo por um filho, é um sentimento de amor, né? Então é o momento de sentir Deus no coração, né? E a gente não tem como... Então Deus é imaterial. Já nós, por exemplo, em nós, o que nós poderíamos trazer para nossas vidas, né? A gente sabe que nós somos criados o Espírito, né? Imagem e semelhança de Deus. Então muitas pessoas e muitas religiões confundem quando diz essa passagem de Gênesis, que está na Bíblia, né? Na Gênesis, lá de Moisés. Deus criou a sua imagem e semelhança. Então aí que eles atribuem Deus como se fosse um homem que nem nós. Entender? Daí que vem essa... Porque da onde que tiraram isso que Deus é um homem, né? É um velhinho. Ah, mas está escrito lá na Gênesis lá que Deus criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, então nós somos a semelhança dele. Então ele seria um homem, né? Isso é o que muitos dizem por muito tempo e o que está escrito, né? Mas na verdade essa semelhança, imagem, é a semelhança espiritual. Então nós estudando o Espiritismo, que a gente já estudou, que o Espírito a gente sabe que ele não tem, né, uma forma, né? Ele não tem uma imagem, ele é uma centelha, que diz lá no Livro dos Espíritos, é uma chama, né? É um brilho, uma luz. Lembra quando Joana de Ângeles, ela visualizou Deus como uma grande luz? Nós somos, ou seja, nós seríamos essa pequena luz, né? Que está em desenvolvimento, né? E que muitos de nós, por ser seres ainda inferiores ainda, então nós estamos desenvolvendo, né? Quando Jesus diz no Evangelho, brilhe a vossa luz, né? Que nós somos convidados a brilhar essa luz também, né? Assim como Deus brilha e nos convida também para sermos perfeitos, né? Para brilhar também essa luz. Então essa imagem e semelhança seria essa luz, né? Digamos, né? A imagem. Então ele não tem imagem. Seria essa chama, esse brilho, né? Então daí que isso é que explica essa passagem lá de Gênesis, né? Que muito interpretou como... Então por isso Deus um homem, né? Um ser antropomórfico, né? Que chama, né? Um Deus humanizado, né? E para nós, né? A nossa imaterialidade, até o próprio Espírito, né? Diz que a gente não pode determinar como um tipo de matéria, a gente não sabe entrar profundamente também no que seria, né, o formato do espírito, né, essa chama, essa centelha, a gente não sabe ainda, né? Os espíritos dizem que é uma quintessência, né? Quintessência, né, ou seja, uma quinta parte da matéria, né? É uma matéria rarefeita, né? Uma matéria
E a gente não pode determinar assim como uma matéria, né, visual, abstrata, porque a gente não entende ainda, né? Porque senão nós também iríamos saber sobre Deus, visualizar também, né, só a luz, e determinar, né, o que seria. E como já disse, um ser imaterial, e nós sendo a imagem e semelhança. Então a gente tem que evoluir muito ainda para se aprofundar muito, né, sobre isso, né? Para saber. E a gente já sabe que, na verdade, quando a gente desencarna, que morre esse corpo material, isso sim é uma matéria física, né? E que a gente vive, o espírito utiliza dessa matéria para viver aqui. E quando a gente desencarna, o espírito não sai vagando, né? Uma luzinha por aí, uma chama, não sai sozinho. Ele continua sempre sobre o seu envoltório, né? Ou seja, a mesma forma que a gente viveu aqui na Terra, quando a gente desencarna, a gente continua com essa mesma forma, né? Ou seja, então, quando Paulo de Tarso também diz lá nas suas cartas, ele já fala lá sobre o corpo espiritual, né? Ou seja, então esse espírito, essa imagem e semelhança divina, ela necessita de um envoltório, né? Mesmo desencarnado desse corpo físico. Mas ainda vai continuar com esse corpo espiritual, né? Que também conhecemos por perispírito, né? Que a gente conhece bem por perispírito. Que aí então a gente já sabe que é um perispírito, ele é uma forma modificada do fluido cósmico universal, né? Então ele é utilizado desse fluido, né, criado por Deus, e que aí então esse corpo espiritual ele é modificado, né, a sua matéria, transformado, conforme a evolução do mundo também, né? Esse perispírito ele vai ser mais rarefeito, né, ou mais rarefeito, né? Depende da evolução. Entenderam então a imaterialidade? Então Deus, né? A gente sabe que Deus é totalmente imaterial, né? Então no item 13, quem é que leu o item 13? Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, poderíamos conceber uma entidade mais poderosa, e assim por diante, até que se encontrasse o ser que nenhum outro pudesse ultrapassar em poder. Este, então, é que seria Deus. Ele não teria feito todas as coisas, e aqueles que ele não tivesse feito seria obra de outro Deus. Então o que a gente entende aqui sobre esse outro atributo, né? O atributo da onipotência, né? O que significa onipotente? O que seria esse onipotente? Ele é o mais poderoso, não tem ninguém mais do que ele. Então esse prefixo oni aqui seria o todo, né? Ou seja, então o todo poderoso, né? Todo potente. Então ele sendo todo poderoso do universo, como diz aqui, se houvesse outro, então ele já não seria o todo poderoso, né? Porque daí então já teria outro mais poderoso que ele. Então por ele ser a inteligência suprema, a causa primária, ele é o Deus único, né? E esse ser todo poderoso, então ele que é o único que é o todo poderoso, né? E no caso, e no nosso caso, a gente evoluir um dia assim como Jesus evoluiu para chegar também esse atributo de ser o onipotente também, né? Relativo, né? A gente nunca pode esquecer isso aí. Nunca chegar ao absoluto, né? Se comparar a Deus, porque daí então já não teria mais um Deus, né? Então daí a gente teria que rasgar isso aqui tudo, porque então é mentira. Então tem vários deuses, né? E como a gente sabe que existem vários espíritos crísticos, né? Que dessa denominação crística é uma denominação de pureza espiritual. Então tem vários espíritos que já chegaram a esse patamar crístico e que a gente conheceu Jesus, né? Aqueles que não conheceram pessoalmente, mas né, há 2000 anos todos nós tivemos a chance de entrar em contato, né, através do próprio Evangelho, né, da Palavra de Deus, de filmes, de tantas coisas que trazem, né, sobre Jesus, né?
Então hoje a gente já pode dizer que não existe ninguém que não conheça. Eu nunca ouvi falar em Jesus, né? Então todos já conhecem o que ouviram dizer. E aí então a gente sabe que um dia nós vamos chegar também a esse patamar de pureza, né? Espiritual, né? Claro que nós vamos demorar milênios, né? Bilhões de anos, não sei quanto tempo, não sabe, né? E também não importa, né? Que quando a gente chegar lá, a gente não vai querer se preocupar com... mas Jesus, né, levou... Ele está com 3 bilhões, eu demorei, sei lá, né, 10 bilhões para chegar lá, não sei quanto tempo, né? Mas para isso Deus não se importa, né? E o Espírito também, o que importa é ele chegar a essa pureza, né? Ele está num alívio, né, da sua paz de consciência, né? Isso é que importa, né? Claro que, como a gente já disse, a gente vai comparar, por exemplo, quando a gente chegar ao patamar de Jesus, por exemplo, ele já vai estar governando, de certo, outros planetas, né? Hoje a gente sabe que ele governa o planeta Terra. Já alguns dizem que ele já evoluiu, que está governando o nosso sistema solar, né? Então a gente não sabe ainda, né? Não pode definir ainda, porque... E também para nós não importa, né? O que importa? O que importa é que está escrito no Livro dos Espíritos, questão 621, né? Que ele é o nosso modelo e guia, né? Então isso é o que importa. Ele é o nosso mestre por excelência. Agora, se ele está governando o sistema solar, se ele está governando só o planeta Terra, isso aí para nós não importa. E quando nós chegarmos a essa evolução, essa onipotência relativa, Jesus provavelmente já vai estar em outras, né? Outras galáxias, sei lá, provavelmente, né? Governando mais planetas. E talvez a gente começa por um planeta, né? Quando chegar a um ser crístico, né? Então a gente está sempre evoluindo, né? Sempre evoluindo, porque a gente pode muito esperar, mas chegou por exemplo, vai para o céu, tem aquela paz de consciência, eu vou ficar lá chupando uva, né? Deitado numa rede, tocando harpa na minha volta. Será que seria isso a pureza espiritual? Aí um tédio, né? Seria um tédio, né? Porque nós iríamos ficar cansados. Imagina ficar sem fazer nada o dia inteiro, só deitado ali, né? Escutando harpa. Então a gente, como Jesus diz, meu Pai trabalha todos os dias e eu também trabalho. Ou seja, convidando a todos nós que, né, existe uma lei do trabalho, uma lei da evolução, que nós nunca vamos estacionar. Nós nunca vamos, agora eu cheguei aqui a um ser Cristo, agora eu parei, me aposentei agora, né? Não tem férias. Não tem férias. Cheguei em minha aposentadoria, sou um ser crítico, agora eu tô, né? Tô na boa, não preciso fazer nada. Aí que vai trabalhar mais, né? Porque aquele quanto mais é dado, mais terá capacidade de auxiliar, né? Mas no caso não vai cansar tanto, né? Que nem gente aqui, né? Aqui que nós temos agora aqui, né? Tem muitos aí que trabalham pesado demais, né? A gente não, depois que evoluir pra cima lá, a gente vai... É outro tipo de trabalho. É mais tranquilo, né? Aquela correria toda, não tem ninguém... Vamos. Porque ele sabe, né? Ele não vai existir mais, né? Meio que comparando ao que tu diz, não vai existir mais aquela palavra estresse, né? Isso. Que muitos podem pensar assim, mas deve ser um estresse, né? Imagina a evolução, né? Ter que cuidar de um planeta, de um sistema solar, deve ser um estresse, né? E imagina nós que não somos nada fácil, né? Essas ovelhinhas que ele tutela aí, que só incomodam, né? Mas para ele não se incomoda. Na verdade, a gente se incomoda e sofre, né? Ele não. Ele vive essa paz de consciência, ele sabe o que faz, né? Por todos nós, né? Então ele é paz, né? Paz de consciência. E nós estamos ainda construindo a nossa paz, né? Para um dia nós chegarmos lá, não existir mais esse estresse, esse cansado. Ele não cansa, né? Não existe o cansaço, o estresse, né? Então isso é que é a onipotência, né? E que todos nós somos convidados a também trabalhar esse atributo, né? E nós trazendo para nós, por exemplo, assim, na minha onipotência, né, que é muito insignificante hoje que estamos trabalhando, mas é nós, na nossa insignificância, o que a gente puder
realizar pelo próximo, por nós mesmos, né? Fazer esforços para fazer o bem, isso já é estar trabalhando, praticando o atributo da onipotência, né? Quando, naquela questão do Livro dos Espíritos que diz, né? Nós devemos fazer o bem no limite das nossas forças, né? Não me lembro o número da questão. Ou seja, então essa onipotência, nós usar aquilo que a gente tem de melhor em prol, em primeiro lugar, de nós mesmos, porque se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não posso fazer nem pelo outro, né? Então eu devo trabalhar essa minha força, o que eu tenho de melhor dentro de mim e doar aquilo que eu tenho para mim e externar para os outros, né? Eu tenho que doar daquilo que eu tenho, porque eu não posso dar daquilo que eu não tenho, né? Se eu não tenho, eu não estou cuidando nem de mim, eu estou cheio de problemas, cheio de sofrimento. Como é que eu vou doar, né, para alguém se eu não tenho ainda? Então nós já devemos ter essa consciência, né? E nós estudamos o Espiritismo para aprender para as nossas vidas, para nos melhorar e, consequentemente, auxiliar o nosso próximo, né? Dar uma palavra de amor, de consolo, também ajudar naquilo que a gente pode ajudar, né? Não só materialmente, né? Mas principalmente naquilo que a gente pode acolher aquele espírito na sua necessidade, né? Entenderam, gente? Sim. Então vamos para o 14 agora. Quer ler o 14? Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela tanto nas mais pequenas como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Estas duas qualidades implicam todas as outras. Se as supuséssemos limitadas, ainda que fosse em um único ponto, poder-se-ia conceber um ser que as possuiria em um grau mais alto e que lhe seria superior. O fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a diminuiria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia ter a mais insignificante parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau poderia ter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem um branco absoluto com a mais pequenina mancha negra. Comentário, alguma coisa? É o único, né? É o único, não tem como dizer, não é. É totalmente bom, não tem nada de absolutamente. Nada de ruim. Não existe parcialidade, né? Mas aí tem aquele símbolo lá, né? Como é que é? Do Yin Yang, aquele, né? Como é que é o nome? Eu acho que é, né? E aqui lá tem, né? Daí diz que aquele símbolo, todo mal tem um pouco de bem, né? Aquela parte escura tem um pontinho branco e a parte clara tem um pontinho. Se ele é o supremo, né? O soberano de tudo e de todos, né? Justo e bom, como diz aqui, soberano, né? Então não existe parcialidades, né? E que muitos também atribuem também, que dizem que também, assim como existe Deus que é bom, existe também né, entre aspas, o demônio, né, que é mal, né? Que na verdade a gente sabe que não existe, né, esse Deus do mal, né? Ou então que Deus tem um pouco de mal porque pune, né? Lá no Velho Testamento tem ainda, Moisés traz um Deus muito punitivo ainda, né? Para que o povo respeitasse as leis naquela época, mas isso naquela época. E hoje a gente já estuda que Deus é amor, né? Deus é bondade. Então jamais Deus vai punir alguém, castigar alguém, né? Muitos trazem ainda, muitas religiões trazem um Deus ainda que castiga, que pune pelos erros de cada um, né? E que até podemos dizer que até, de repente, muitos até espíritas, às vezes que
não se aprofunda muito, também pode achar que a lei de causa e efeito é uma lei punitiva, mas que não é uma lei punitiva, é uma lei educativa, né? E que muitos colocam, mas Deus, né, ele pune ainda, porque por que existem crianças doentes, né? Nascem crianças debilitadas, deficientes mentais ou físicas ainda. Mas que Deus é esse? Né? Então seria um Deus ainda que pune. Então ele tem um pouquinho de mal porque ele castiga, né? Então muitos trazem essa visão de Deus ainda como se fosse um Deus que castiga, que pune. E muitos explicam, não, mas é a lei de causa e efeito. Ele errou, agora está sendo castigado, está pagando por aquilo que fez, né? E nós já, a gente estudando, se aprofundando, a gente já sabe que Deus não castiga. Então existe a lei de causa e efeito, e se ele está nessa situação, é para que ele aprenda, através da dor, aprender a amar, né? A se educar pelo amor divino, aceitar que existe Deus, né? O soberano do universo, que é bom, e que ele está naquela situação, né, circunstancial, momentânea, que é muitas vezes até muito rápida, né? Então acontece isso aí porque provavelmente no passado, né, ele fez coisas, né, graves, né, para ter que passar por isso agora, mas então é para educar esse espírito, né, através do amor, né, e não castigando, né, esse espírito. Posso continuar? Uhum. Assim, Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau, porque então, não possuindo nenhuma nem outra dessas qualidades, no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho, e não haveria estabilidade para nada. Portanto, ele só poderia ser infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como as suas obras testemunham a sua sabedoria, a sua bondade e a sua solicitude, conclui-se que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele deve ser infinitamente bom. A soberana bondade implica na soberana justiça, porque se Deus agisse justamente ou com parcialidade em uma só circunstância ou com relação a uma das suas criaturas, não seria soberanamente justo e, consequentemente, não seria soberanamente bom. Se ele viesse pra cá e todo mundo que amaldiçoa em nome dele cobrar isso aí, ou pedir dinheiro, né? Dinheiro em nome de Deus, paga. Aí ele ia. Mas ele deixa isso aí que é pra eles. Que nem eu sempre falo, eu sempre penso comigo assim. Tem vezes que eu tô trabalhando, tô em casa assim. Fiz a coisa errada, tenho que fazer de novo. Mas tudo é aprendizagem, como eu falo pra ela, né? Tudo é aprendizagem. A gente tá levando, no caso assim, eu posso dizer, passando trabalho, mas é com uma boa causa. Tu tá aprendendo aquilo ali. Amanhã tu vai ter tu vai entrar na mesma coisa e tu não vai. Tu vai aprender, né? Não, eu não vou por aqui, que aqui tem pedra e eu não vou passar as pedras. Mas tu já passou por aquelas pedras. Já machucou o pé ali, tu sabe que tu vai cair ali. Entendeu? Aí ele disse assim, não, vai por aí. Aí chegar na frente vai ter a mesma pedra. Aí tu, vou por esse caminho aqui é mais. Sim. Existe o livre-arbítrio, né? As leis divinas. E aqui Deus, ele rege o universo através das leis, né? Ele não vai estar, como muitos pensam, ali punindo, apontando o dedo para um, para outro. Então ele criou as leis para que as leis sejam cumpridas, né? Então ele não precisa estar agindo ali em cada um individualmente, né? Existe, como diz aqui, ele é soberanamente bom, né?
mas ele age sobre a lei de justiça. Então, como a gente estava comentando antes, né? Se existe, por exemplo, imparcialidades, existem desigualdades, e tanto como a gente comentou também de nascerem crianças já deficientes, isso tudo foi regido por uma lei de justiça, né? Então não aconteceu nenhuma maldade, nenhum fato, mas aconteceu por acaso, não existe a casualidade. Existem as leis no universo e que regem o universo, né? E que todos nós estamos submetidos às leis, né? E que se a gente sim não cumprir as leis que foram criadas, então nós vamos responder. E aí nada mais, nada menos, onde está escritas as leis divinas, né? Que Kardec pergunta, a questão 625. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Estão escritas na consciência. Então tudo aquilo que a gente faz, né? Se a gente não cumpriu as leis, vai ficar arquivado na nossa consciência. Ou seja, então aquela ideia que muitos trazem de um velho sentado no trono que vai, quando a gente morrer, vai lançar um pergaminho, né? De tudo que a gente fez de errado. Lá tu não fez isso, aquilo, vai nos apontar o dedo, nos julgar, né? Isso tudo é coisas que os homens inventaram, né? Então, se a gente já tem as leis, somos regidos pelas leis, então tudo que acontece com cada um de nós é a soberana bondade, é a justiça divina agindo através dessas leis, né? Porque a gente pode fugir das leis, né? A gente pode correr, né? Querer burlar, na verdade, né? Querer fazer de conta que não existe. Mas no dia do juízo ali, né? Que é quando a gente desencarnar, não tem que prestar conta daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Porque muitos de nós, a gente vive um mundo puramente materialista, né? Eu quero só gozar, viver o meu mundinho. Eu não faço, né, a gente já estudou, eu não faço nem o mal, nem o bem, não incomodo ninguém. Mas nós somos criados, né, servos de Deus, né, para trabalhar na lavoura divina. Então, se eu estou ali, né, na preguiça, ele não quero nada com nada, e eu estou sendo regido por leis, a lei vai me cobrar, né? A lei que está na minha consciência. Então, no dia do juízo, até que diz no Evangelho que é no dia que a gente desencarnar, nós vamos ter que responder, né? Ao tribunal das nossas consciências. O que eu fiz de mal? Se eu fiz maldades, atrocidades, né? Então existem as leis de causa e efeito também, né? Para que a gente, no caso, seja educado, né? Então as leis são para que a gente nos eduque, né? Então vem a dor, vem o sofrimento para que a gente aprenda que através desse caminho um dia eu vou cansar, vou ter que buscar o amor, né? Um dia todos nós vamos ter que buscar Deus realmente, né? Porque muitos, essas coisas de Deus, eu não quero saber de nada disso aí agora, porque eu ganho bem, sei lá, eu tenho meu trabalho, tenho minha vida, o que eu quero com Deus, né? Ou então muitos, eu já estou velho, já o que eu quero com isso, né? Mas na verdade, né, existem ali as leis, né, para que as virtudes para a gente praticar, mas eu não quero, né? Porque existe a lei de liberdade, né? E a doutrina espírita não obriga nada a ninguém. Então nós somos livres para escolher, né? Como tu disse, né? Ou eu vou escolher o caminho da dor, ou eu vou escolher o caminho do amor. E que a maioria de nós passa pela dor, né? Pelo sofrimento, né? Para aprender. E através do cansaço ali, que muitas vezes chega ao extremo, não quero mais essa vida, né? Eu quero partir rumo ao Pai, né? O Criador, né? Fazer o caminho de volta, né? Que diz lá na parábola dos dois filhos, ou parábola do filho pródigo, né? Então fazer todo o caminho de volta. E se eu plantei espinhos, eu vou voltar para colher flores, né? Então, de volta ao caminho, eu vou ter que voltar recolhendo todos aqueles espinhos que eu deixei no caminho, né? E que vai doer, vai doer, vai acontecer dificuldades, vai. Eu vou tropeçar nos espinhos, vou tropeçar, mas faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada evolutiva rumo ao Pai. Então nós temos que ter essa consciência, assim como o filho pródigo teve, né? Ao chegar ao cume ali, chegar ao extremo de apacentar porcos, né?
e de se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Ou seja, então ele chegou no fundo do poço, né? E aí então ele caiu em si como filho pródigo. E pensando assim, poxa vida, mas o pai é tão bom, a gente está vendo tudo isso aqui, né? É soberanamente justo e bom, né? Onipotente, é tudo, né? Não deixa faltar nada para ninguém. Por que eu estou vivendo essa vida, né? Então chegou agora, eu cansei dessa vida. Agora eu quero fazer o caminho de volta. Eu quero voltar para o Pai. Mas essa volta não quer dizer que quando ele cai em si que ele vai ter só alegria, né? Porque ele plantou espinhos, né? Quando ele saiu da casa do pai, né? Que ele pediu a parte da herança lá para gastar com as meretrizes, com o mundo, né? Gozar as coisas do mundo, os prazeres. Deus nos empresta, na verdade, né? Deus nos dá tudo o que a gente precisa para vir aqui viver de forma equilibrada, né? E praticando essas virtudes, não de uma forma desequilibrada. E aí então eu venho aqui e muitas vezes jogo tudo fora, a herança que o pai me deu, né? E aí vem o sofrimento, vem a dor. Eu vou deixar tu descansar um pouco a tua voz. Eu gosto de uma parte que a Nete Guimarães fala numa palestra dela lá, que ela pega todo mundo de supetão, né? Falando sobre esse negócio de Deus. Ela pergunta para os espíritas lá, né? Da palestra que ele está falando: Deus é totalmente bom ou ele pode ser mau? Né? Pergunta assim para eles. Aí tem uns que dizem, não, às vezes ele tem que ser rígido, né? Não, só um pouquinho, mas ele é bom ou não é bom? É bom. Tá, mas se ele é bom, como é que ele deixa umas maldades acontecer por aí? Né? Aí eles ficam raciocinando sobre isso. Pensando assim, às vezes ele tem que ser um pouco malzinho. Tá, mas ele é bom ou é ruim, afinal? Deus é bom ou é ruim? Aí as pessoas ficam meio, né, pensando sobre isso. Se ele é bom mesmo, por que uma criança nasce com câncer? Né? Por que ele permite, né, que pessoas boas aconteçam catástrofe com elas, coisa e tal? Mas assim, pois é. E aí o pessoal fica raciocinando sobre isso, né? Aí ela faz todo o entrever lá, dá uma meia hora disso tudo aí. E aí ela diz pro pessoal, olha, o que a gente está estudando, né? Se Deus é bom, ele sabe o que faz, né? Sim. E tudo que ele faz é pro nosso bem, né? Não, ele não tem maldade. A finalidade é dizer assim, tá, mas e aí como é que Deus enxerga, né? Aquele que, vamos usar o termo de agora, aquele político que vai lá e rouba de todo mundo e se faz de bonzinho, né? Como é que Deus enxerga ele? Daí ela disse, enxerga como uma criança, né? Pobrezinho, tá aprendendo ainda. Ele enxerga assim ele, né? Mas ele sabe que tem a lei de causa e efeito que vai fazer ele aprender. Então por isso mesmo ele pensa, né? Pobrezinho. Então a gente tem que acreditar nisso, né? Tirar essa ideia, né, de que haja injustiças, né? E que na verdade existe as leis, né? Como diz aqui, lei de justiça, não injustiça. Isso é importante. A doutrina espírita, por isso que é uma bênção nas nossas vidas aquele que quer se aprofundar, que quer conhecer a doutrina, né? Porque aí vai tirar esse atavismo, essa visão de um Deus colérico, como diz aqui, imparcial, né? Injusto, né? Que condena, que castiga, um Deus homem, né? E aí então tira toda essa ideia disso, mostrando que Deus ele está em toda a parte, né? Como Joana de Anjos diz que é a grande luz que está em tudo, né? Que tudo sabe, que ele é puro amor e bondade, né? Justiça.
É isso, gente. Então vamos pro 16. Outro atributo. É o Não, 15. desculpa, é o 15, né? Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos, os atributos de Deus não são passíveis de aumento nem de diminuição. Sem isso, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se dele se tirasse a mínima parcela de um só dos seus atributos, não haveria Deus, uma vez que poderia existir um ser mais perfeito. Ruim de ler, tá muito travado. E aí, gente? E aí que ele é perfeito, né? Ele é infinitamente perfeito, né? Então, se tirasse qualquer parcela dele, desses atributos, então ele já não seria infinitamente perfeito. Então, ele é uma perfeição, né? E que nós somos convidados também a ser de perfeitos, né? Até tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que a gente está vendo esse mesmo título desse capítulo, é ser de perfeitos, né? Que é lá do Evangelho de Jesus, sede perfeitos como o Pai que estás nos céus, né? Então é nós buscarmos essa perfeição, novamente dizendo, essa perfeição relativa ao Pai, né? E não a perfeição absoluta. Porque aí, como diz aqui, se houvesse outro perfeito como ele, então já não seria infinito, né? Não seria só ele, haveria outros, né? Sim. Então, novamente, o convite é para ser de perfeito. E como a gente está vendo no Evangelho segundo o Espiritismo, que ali nós estudando o capítulo 17, que na verdade é um convite para nós chegarmos à perfeição, né? E que Jesus nos convida. E que a gente sabe que, mesmo sendo espírita ou sendo de outra religião, a gente sabe que nós ainda, né, tem lá um item lá desse capítulo que diz o homem de bem, né? E aí eu estudando aquele capítulo, eu vi que a gente nós ainda não somos homens de bem ainda, né? Ainda não somos, porque o detalhe que está escrito lá, já logo de cara ali, né, diz que para sermos homens de bem, ou seja, homens, né, homens e mulheres de bem, nós deveremos praticar as leis, cumprir as leis de Deus. E quem de nós aqui cumpre as leis de Deus? Somente, eu acredito que somente há um que a gente conhece que esteve aqui, né? Quem é que é o que cumpre as leis, né? Só Jesus sim, eu acho que é o único, né, entre nós que a gente viu em exemplos e atitudes que realmente cumpre as leis, né, em sua plenitude. Ou seja, nós estamos praticando, né, praticando as suas virtudes para que a gente possa um dia cumprir essas leis, né? E que a gente é muito falho, a gente falha muito ainda, né? Durante o dia, nas nossas atividades, dentro da família, na sociedade. A gente tem momentos assim, a gente sabe na nossa consciência ali que tem o aguilhão, que é uma ponta que vai nos cutucar quando a gente estiver errado, né? E aí então eu me deparo que eu errei e eu procurar, eu errei, mas eu procurar não errar de novo, né? E aí então a prática dessas virtudes, nós vamos ver que nós vamos ter momentos de altos e baixos, né? Nós vamos ter momentos que muitas vezes a gente pode ser que a gente consiga realmente praticar essas virtudes. E se a gente conseguir, que bom, né? Que continue assim. Mas se não conseguir, que a gente possa refletir, possa não errar novamente, não insistir no erro, né? Para que não fique... Porque tem muitas pessoas que ficam ali batendo na mesma tecla, né? Eu sou, por exemplo, eu sou brigão, eu fico ali brigando. Eu sei que eu sou brigão, que eu me irrito, mas eu fico toda hora me irritando.
toda hora brigando. E eu já sei, mas eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo praticar. Eu não estou fazendo os esforços, né, que Jesus nos ensinou. Estou insistindo naquela mesma tecla ali, né? A tecla dos vícios, né? Então eu tenho que deixar isso aí, eu tenho que tentar fazer o que é certo, né? Quando eu já reconheço o erro, procurar fazer o acerto, né? Então a gente viu também, anteriormente, eu acho que a gente não comentou também, né? O Deus é soberanamente justo e bom. Nós também, né, podemos relativamente ser justos, né? Ser justos para conosco e para com o nosso próximo, né? Não ser injustos, não praticar a injustiça, né? Para com nós e para com o próximo. E sermos bons, né? Que o convite para nós sermos homens de bem, e nós estudando a escala, né? Que a gente estava estudando a escala espírita, tá? Agora na quinta-feira, né? O livro dos Espíritos, a partir da questão 100, né? A imortalidade, o significado da imortalidade em nossas vidas, a gente estudando a escala, e nós já temos essa consciência que a gente deve praticar essas virtudes, esses ensinamentos nas nossas vidas, e eu não querer praticar, não querer eu cruzar os braços, porque o convite, nós sabendo, é nós passarmos para essa segunda ordem, né? O mínimo possível que a gente deve fazer um esforço é sair dessa terceira ordem de inferioridade para passar no mínimo para ser espíritos bons, né? Boa noite, Thaís. Então isso seria o esforço, né? De nós já conhecendo, se aprofundando dentro da doutrina espírita, nós não ficar só no conhecimento intelectual, né? Não ficar mais, o Kardec aqui está dizendo isso e aquilo, a gente tem que fazer isso, e não ficar só naquilo ali e externando aquilo muitas vezes para os outros, ou colocando aqui os atributos divinos. Ah, mas os atributos de Deus é de Deus. Não, esse estudo tudo, esse é o segredo, a moral da história, de nós fazer o estudo reflexivo, né? De nós procurar trazer aquele conteúdo, refletir para as nossas vidas aquilo. E que muitos deveriam fazer um estudo assim. Por que acontecem suicídios em massa? E por que dentro da própria doutrina espírita há irmãos, infelizmente, que se suicidam? Mas como? O espírita já sabe que, né? O espírito já tem todo o conhecimento da vida pós-morte e tal, né? Já conhece. Porque muitas vezes ele tem um estudo puramente intelectual. E que muitas vezes aquele intelectualismo dele, ele externa para os outros aquele conteúdo, mas não internaliza no seu coração aquele conteúdo. Ele não reflete aquilo para a sua vida, aquele conteúdo, né, para praticar aquele estudo. Porque a gente pode trazer os atributos divinos, Deus é bom, Deus é... Ah, que bom, Deus é tudo de bom, né? Mas e nós? O que cabe a nós isso tudo? Será que esses atributos cabem somente a Deus, essas qualidades? Ou a gente também deve praticar também essas qualidades para nós? E a gente aprendeu até com o projeto Espiritizar esse estudo reflexivo para trazer para as nossas vidas, né? E a gente comentou que tem o estudo de Deus lá, né? A presença amorosa de Deus em nossas vidas, que é um estudo aprofundado, né? Aprofundado lá de Deus, e que ele traz lá esses atributos assim para as nossas vidas, detalhes, né, ali, né, desse aprofundamento todo. Então aqui a gente está procurando, né, fazer esse estudo sequenciado aqui, de conhecer essa obra Gênesis, né, está fazendo 150 anos. Então nós também podemos ser perfeitos um dia. Nós podemos ser perfeitos. Vixe, Maria, vai demorar. Sim, mas já Uma perfeição relativa. Mas podemos, né? E devemos, né? Que esse é o convite, ser de perfeitos. E que quem quiser ler, né? Agora, e no capítulo 17 também do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá Kardec explica bem, né? Vai umas reencarnação, Viu? algumas 200. Só? Então vamos para o 16.
Então ela pode, quer ler para nós, já? Vamos botar ela no ler um pouco. Deus é único. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Só poderia existir outro Deus sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, porque se houvesse a mais ligeira diferença entre eles, um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, existiria desde sempre um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Assim, confundidos de sua identidade, não haveria na realidade mais do que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse, e então não existiria igualdade perfeita entre eles, uma vez que nem um nem o outro possuiria autoridade soberana. E aí? E aí não podemos não existir, né? O Deus é um Deus único, e se existissem duas pessoas, realmente não existiria Deus, não teria o porquê dessa palavra, assim, né? Seriam duas pessoas querendo ser iguais. Competindo, Isso, né? Assim como a gente comenta bastante de Jesus, que é o nosso mestre, que a gente conhece, né? Jesus, e que ele nos conhece bem, que é o nosso mestre por excelência. Então ele chegou lá, né, nessa perfeição relativa, e como diz aqui, e quando ele diz no Evangelho, né? Ele é uno com o Pai, né? Então, ou seja, é um atributo, ó, que nós somos convidados a essa unicidade com o Pai, né? E aí então, se por exemplo Jesus fosse absoluto, então é como tu disse, haveria uma competição entre eles, né? Aí não haveria um Deus, ou seja, então chegou aquele patamar lá de pureza, assim como Jesus, então já haveria mais deuses, né? E porque então nós deveríamos rasgar isso aqui tudo e não, né? Então Deus não é o único, então Jesus também é Deus, como muitos acham que é, e que todos que chegassem a essa pureza iam ter vários deuses, né? Ia dar uma confusão. Sim. E que a gente sabe que muitos países ainda, lá que nem por exemplo os hindus, lá que a gente já comentou, existem mais de 3.000 deuses, né? O hinduísmo, né? Ou seja, para cada coisinha ali há um deus, né? Deus disso, Deus daquilo, né? Desde os tempos lá dos gregos, lá tinham os deuses também, né? Eles dividiram em departamentos, Deus para cada departamento. Os nórdicos lá tinham os deuses também, né? Chamava Odin, né? Tinha o Thor lá, né? Deus do trovão, né? Então tinha vários deuses, né? Mas isso era para uma cultura, um povo daquela época. Mas a gente vê que hoje ainda, que nem por exemplo os hindus lá, ainda tem 3.000 deuses ainda, hein? Ou seja, então há países, ainda há culturas que ainda tem muitos deuses, né? Porque eles ainda não entendem isso que a doutrina espírita ainda, esse conhecimento ainda não chegou até lá ainda, né? Muito provável. E como a gente já comentou, a própria evolução do espírito também eles podem não aceitar, né? Aquela coisa toda. Então a gente deve respeitar a todas as religiões, mas nós aqui se aprofundando e tudo aquilo que Kardec estudou e nos trouxe, a gente realmente refletir sobre isso, né? Que a doutrina espírita é uma doutrina que a gente reflete, é uma doutrina raciocinada, uma fé raciocinada, que nós vamos debater isso aqui, né? E ver se faz sentido, se não faz. Então muitos de nós já vão né? Ficar convicto disso tudo, né? Muitos já vão talvez, mas será que é verdade? Pode ser que não acredite, né? Porque ele ainda está meio em cima do muro ainda, né? Já nós a gente tem que procurar ser convictos, né? Disso que a gente tá estudando, se aprofundando. Entenderam então, gente, os atributos? E outra coisa que a gente pode trazer para nossas vidas dessa unicidade, nós somos criados seres, né, individuais, né? Seres individuais, né? Ou nós somos criados vários espíritos, um grudado no outro, né? Não, né? Então cada um é um espírito individual da criação. Então nós podemos trazer essa unicidade, nós indivíduos, né?
E cada um vai evoluir conforme o tempo, né? Conforme o esforço de cada um. Uns vão chegar mais depressa, outros vão demorar mais, né? Porque uns talvez não vão aceitar, vão murmurar, vão reclamar, que nem diz na questão 115, vai demorar, mas uns vão aceitar submisso, né? E essa unicidade com Deus é isso, nós saber que a nossa evolução é individual, né? Não tem como eu evoluir por ti ou ela evoluir por mim, né? A caminhada é individual, né? É individual. Cada um vai ter que fazer os seus esforços, né? Para chegar lá. Ninguém vai poder evoluir pelo outro. Vamos lá, te dou uma forcinha, que a gente pode sim, né? Incentivar, auxiliar, né? Dar uma força ali no sentido de palavra, no conforto, alguma coisa que ele necessita, mas não querer, né? Fazer o trabalho que cabe a ele fazer, né? Os esforços cabem a ele. Eu não posso fazer um trabalho por ele, né? Se fosse por isso, então Jesus evoluiria por nós, né? E já estava tudo certo, tudo resolvido, né? E não é por aí. Entendido, então, esses atributos? Ok. Então vamos para o 17. O item 17. Eu? Pode ser. Foi o desconhecimento do princípio do infinito, das perfeições de Deus, que gerou o politeísmo. Culto de todos os povos primitivos, eles atribuíram a divindade a todo o poder que lhes parecia acima dos poderes humanos. Mais tarde, a razão levou-os a reunir essas diversas potências em uma só. Depois, à medida que os homens compreenderam a essência dos atributos divinos, retiraram dos seus símbolos as crenças que representavam a negação desses atributos. Então aqui no 17, o que a gente entendeu? O que é o politeísmo mesmo? Então o politeísmo é aquilo que a gente estava comentando antes, né? São as crenças de vários deuses, né? Então esses povos primitivos, como diz aqui, como a gente estava comentando, os povos mais antigos, eles tinham vários deuses, né? Muito deles, né? Então, a partir do momento que a gente teve o conhecimento desses atributos divinos que a gente está estudando aqui hoje, então a gente já comprova, né, e já retira essa tese de ter vários deuses, né? Que daí já não faz mais sentido para nós isso, né? Então, através do estudo aprofundado desses atributos em nossas vidas, nós vamos chegar então realmente à conclusão que Deus é único, né? Que tem todos esses atributos e que nós somos convidados também a praticar, né, em nossas vidas esses atributos. Então vamos para o 18. Em resumo, Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado por nenhum outro ser, porque então o ser que o ultrapassasse seria no que for, ainda que apenas na grossura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso, é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. É assim que, comprovada a existência de Deus pelas suas obras, chega-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que o caracterizam. Né? Então ele é infinito em todas as coisas, né? Porque, como diz ali, se fosse ultrapassado no que for, ainda que apenas na grossura de um cabelo, né? Então aí seria o verdadeiro Deus. E que isso, na verdade, então a gente estudando aqui, a gente já sabe que não tem como, né? Porque mesmo que a gente chegue na nossa a perfeição relativa, mas ainda assim sempre vai ter um Deus, né? E como Jesus no Evangelho já não coloca
ele já nem coloca a palavra Deus, né? A gente que colocou esse nome Deus, né? Nós homens, né? Atribuiu esse nome a ele, a Deus. Mas nome para ele, isso aí não importa, né? Não existem nome. E já Jesus no Evangelho, ele já atribui a ele como Pai, né? Então ele tendo essa intimidade com Deus, ele atribui ele não a palavra Deus, mas ao Pai, né? E já colocando para nós um Pai para todos nós, né? Todos seres da criação de todo o universo. Esse Pai, e que, né? E naquela época, por que não colocar o nome de mãe, né? Poderia ser mãe também, né? E que até mãe poderia fazer até mais sentido, né? Porque se somos criados, né? Gerados dele, e que podemos imaginar o universo como um grande útero materno, né? E que estamos mergulhados, né? Nesse fluido cósmico universal, então faria até mais sentido chamar ele, atribuir ele a ele como mãe, né? Não, mas naquela época as mulheres não tinham muita credibilidade. Exatamente. E naquela época, então, que era uma sociedade muito machista, né? E até o próprio Cristo, se viesse como mulher, então, né? Aí, não ia ter nem chance de... Né? E aí, então, teria que atribuir para aquela época Deus como Pai, né? Se referindo a um ser, um homem, né? Que a gente sabe que não é homem, né? Mas a figura paterna, no caso, né? De criador de tudo e de todos, nós sermos filhos dessa criação, né? Então, atribuindo ele a um pai, né? Que se ele atribuísse a mãe, se já ele atribuindo ele como pai, ele dizendo que é uno com o pai, os fariseus já queriam prender ele, chamando ele de louco e tudo mais, né? Imagina se ele colocasse como uma mãe, né? Então já ia ser morto na hora, né? Blasfêmia, né? Blasfêmia, atribuindo Deus como mãe, imagina. Então vamos para o item 19. Deus é então a suprema e soberana inteligência. É o único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser diferente disso. Esta é a base sobre a qual repousa o edifício universal. É o farol cujos raios se estende sobre o universo inteiro, e que sozinho pode guiar o homem na pesquisa da verdade. Seguindo-o, ele nunca se transviará, e se ele frequentemente tem se desviado, é por ter seguido uma rota que lhe era indicada. Este é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem palavras tem para avaliá-las uma medida rigorosamente exata nos atributos, e pode afirmar a si mesmo com convicção que toda teoria, todo princípio do dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos, que tenda não somente a anulá-lo, mas simplesmente enfraquecer, e não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia e moral e em religião, só é verdadeiro o que não e afaste de um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela cujo antigo de fé não esteja em oposição a essa qualidade, e da qual todos os dogmas possam passar pela prova desse controle, sem dele receber qualquer prejuízo. É muito pra cá. Não vem. E aí? Agora que tu falando. Tem bastante coisa ainda.
Então aqui ele diz, né, que todos os dogmas e crenças, todas as práticas, se estiverem em contradição com um só desses atributos, aí então não pode estar com a verdade, né? Então nós que a gente já tem esse entendimento, mas muitos que ainda não têm e que não se aprofundam nesses atributos, né? Como a doutrina espírita faz um estudo aprofundado disso e que traz essa obra Gênesis. Então a gente não pode, tudo isso, se for modificado, alguma coisa, se não for trazido esses atributos, então já não está em consonância com a verdade, né? Aí dizem em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só é verdadeiro o que não se afaste, nem untila, das qualidades essenciais da divindade. Então, ou seja, então tudo, né, na parte científica, na moral, em todas as religiões, que não seja retirado nada, né? Não pode modificar nada, nem um tio, nem uma vírgula, nem um ponto ali, sobre essas qualidades essenciais de Deus, né? Que são os atributos. E até as próprias leis, né? As leis que a gente estuda bastante, se aprofunda nas leis, né? E aí diz: a religião perfeita será aquela cujos artigos de fé não estejam em oposição a essas qualidades, né? Ou seja, então não importa, pode ser qualquer religião, mas ela não pode bater de contra isso, né? Contra esses atributos divinos. E da qual todos os dogmas possam passar pela prova desse controle, sem dele receber qualquer prejuízo. Ou seja, então pode ter os dogmas, mas não pode passar por cima desses atributos, né? Esses dogmas que muitas religiões impõem dogmas, né? Cada igreja tem, né, os seus dogmas. A gente sabe que na doutrina espírita já não tem mais esses dogmas, né? E aí, então lá, muito provável, conforme a evolução do povo, ali da religião, pode ser que tenha ainda, né? A gente sabe que tem religiões que tem, mas desde que não modifique esses atributos, essas qualidades, né, ou as leis divinas, então não vai acarretar prejuízo, né? Ou seja, eles vão ter aqueles dogmas ali da igreja, mas não está prejudicando os ensinamentos, né? Esses atributos divinos, né? Ou até mesmo as próprias leis divinas, né? Desde que não modifique as leis, então vai estar em sintonia com a verdade, né? Desde que não seja adulterado, no caso, né? Modificado isso tudo. E a gente sabe, né, que muitas religiões, algumas das religiões, né, que trazem, por exemplo, Jesus, colocam Jesus como Deus, né? Jesus seria um Deus, né? Porque até a própria passagem do Evangelho, quando diz aí que ele é uno com o Pai, né? Ele e o Pai são um, né? Então ali eles interpretam, então Jesus também é Deus, né? Só que em vários versículos ali ele diz, né, que o Pai o enviou, que ele realiza as obras do Pai, né? Então ali ele contradiz aquilo, né? Então, refletindo bem o Evangelho, vai mostrar que na verdade é aquilo que a gente estudou, né? Aquele atributo da unicidade de Deus, né? E nós nos tornarmos seres unos com o Pai, né? Individuais, chegando a essa unicidade, né, relativa ao Pai. E aí então muitos trazem ainda, né, essas ideias, né, de Jesus seria uma divindade também, né? Ou seja, então já estaria modificando o que a gente estudou aqui sobre os atributos divinos, né? Porque se Deus é único, né, se Deus, tá, mas se Jesus é Deus, então teria outro Deus, então? Ou então muitos colocam como Jesus seria o próprio Deus, né? Ah, que daí ele encarnou daí, né? Essa é como até dizem que é o Deus encarnado, né? É o próprio Deus encarnado. Então muitos ainda trazem, né, essas interpretações ainda equivocadas
e que Kardec, através da doutrina espírita, vem nos explicar de uma forma mais clara, né, mais objetiva, sobre realmente estudando, se aprofundando através desses atributos e das leis divinas que a gente deve, né, trazer para nossas vidas e praticar através das virtudes, né, cumprir as leis divinas através da prática das virtudes e sem modificar nada, né, que a doutrina espírita ela vem para trazer realmente ali a verdade, né, se aprofundar nas leis, nos atributos, sem modificar nada, né, ou seja, explicando tudo aquilo que muitos modificaram, né, e que ao longo dos anos, por muitos e muitos milênios, a gente trazia aquela visão, né, de Deus, e que muitos de nós, até eu mesmo, eu fui criado católico, eu mesmo pequeno, né, então tinha aquela visão do papai do céu, né, aquela coisa toda, né, não faz isso, fulaninho, que Deus vai te castigar, né. Papai do céu era tão legal. E Jesus traz no Evangelho nos ensinando, quando os discípulos perguntam a ele, nos ensina a orar, né? Então ele traz aquela oração belíssima que é o Pai Nosso, né? Daí então ele diz, né, Pai Nosso que estás nos céus, né? A verdadeira interpretação, não no céu, porque daí se colocar Deus, o Pai no céu, aí seria aquela visão do Pai que está num lugar lá, né? Um velhinho de barba, não é assim? Então, porque tem muitas interpretações, mas trazer a interpretação correta, né, da palavra de Deus. Porque modificando uma consoante ali já modifica a interpretação. Pai nosso que estás no céu. Ele está no céu, ele está em algum lugar, por aí voando, por aí, né? Agora, Pai nosso que estás nos céus, né? Aí ele colocou no plural, então, ou seja, ele está em todo o universo, né? Nos céus, está em toda parte. Então essa é a grande diferença, né? E que a gente então já, né, nós ainda, né, pequeno, e muitos pais levam esse Deus para as crianças, né? E colocando Deus temor, né? As crianças muitas, não faz isso que Deus vai te castigar, tu vai ver só. Imagina, aquela criança pode ficar com trauma de Deus, né? Não pode causar um grande trauma? Meu Deus do céu, vai ficar, não quero nem saber de Deus, que Deus aqui vai me ver, já vai me castigar, já vai me, né? Pode ficar doente, né? Então imagina, né? Então hoje já na doutrina espírita, né? Nós pais, para quem tem seus filhos, já levar um Deus, né? Um Pai que está em toda parte, né? Um Deus luz, energia, que está em todos os lugares e que é um Deus de amor, né? De bondade, né? Trazer essa visão de Deus para os nossos filhos, né? Não um Deus que vai nos castigar, né? Nos punir. Então, gente, alguém tem mais algum comentário, alguma coisa? Senão eu vou deixar aqui o próximo título, para não ficar pela metade, a providência daí divina. Vai ficar para o próximo encontro daí. No item 20, a providência. Então eu acho que deu para nós entender bem, né? A gente procurou da melhor forma possível facilitar, né? Servir de instrumento aí para que pudesse as pessoas ter um bom entendimento desse conteúdo e principalmente trazer para nossas vidas essa visão, né? Realmente do que vencer Deus, né? Para quem está chegando agora, a gente está estudando a Gênese, né? E a gente pede, quem quiser fazer pergunta, participar aí pela internet também, a gente está procurando atender, né? Que possa trocar ideias, é sempre importante. E que possa curtir e compartilhar, né? Que pra gente poder alcançar bastante pessoas, assim. Que é importante, né? Esse conhecimento chegar a todos. A ideia é essa, né? Esse estudo, a gente não ficar só aqui no nosso quadradinho, né? Mas levar isso aí para mais pessoas, né? Esse estudo de uma forma simples, né? Tudo, né? Ninguém quer aqui ter um objetivo de ter um personalismo aqui, nada, mas é um... Ninguém é rei nem professor de nada, né? Somos todos aprendizes do mestre e estamos aprendendo todos juntos. E nós na nossa insignificância, né? Eu, por exemplo, até tenho
uma dificuldade com o português, até minha esposa me cobra, eu até falo muitas vezes eu vou falar errado aqui também, né? E muitas pessoas se atêm a isso, né? Mas entender, né, que na nossa ignorância a gente ainda tem defeitos, ainda ninguém é perfeito, né? E o objetivo é esse, entender a mensagem, né? Trazer para os corações que a gente possa refletir isso tudo e participar, né? Porque a ideia é de fazer ao vivo, se a pessoa tem alguma dúvida, quer participar, que bom, participe, né? E divulgue, nós vamos colocar esse vídeo também, logo após nós vamos colocar no YouTube, vão estar disponível no nosso canal, lá também da Francisco, a Associação Espírita Cristã, né? Francisco de Assis, vai ficar disponível lá para quem quiser fazer o seu download lá também, né? Para estudar depois, que não deu tempo de acompanhar agora. Então é isso, gente. A gente agradece, tá? A todos pela participação, que é muito importante esses estudos, né? Que tem tão poucos que estudam essa obra Gênesis, que é um desafio para todos nós, né? Nós, na nossa pobreza, né, espiritual de conhecimento, nós poder, da melhor forma possível, facilitar para todos. Claro, para muitos pode ser que talvez não entendam, tenham dificuldade. A gente procura da melhor forma possível, por isso que se tenham dúvida, que tragam, né? Tragam, pode até colocar lá na página depois também alguma dúvida, né? Para isso, na medida do possível, né? Só não vale fazer perguntas difíceis, né? Não, eu tô brincando, né, gente? Cada um vai ter uma dúvida, alguma coisa. Se a gente não souber, porque ninguém sabe tudo, né? A gente está aprendendo, a gente vai pesquisar e promete trazer da melhor forma possível, né? Então tá, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos. Convidamos então a todos então a fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre esses ensinamentos tão importantes para as nossas vidas, estudando sobre o nosso Pai, nosso Criador, e que possamos, através desse estudo, nos sentirmos filhos de Deus, aprendizes da vida, do nosso Mestre, nosso irmão mais velho, que nos conduz até o nosso Pai, para que possamos então chegarmos a essa perfeição relativa, que possamos praticar essas virtudes, esses conhecimentos para nossas vidas, sentindo nos nossos corações, e agradecemos, Senhor, ao nosso Pai Francisco, nosso mentor espiritual, por ter nos inspirado nesta noite, e que possamos ter um bom entendimento deste conteúdo. Obrigado, Senhor, a todos, e assim damos então por encerrado as nossas atividades doutrinárias desta noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos, então até os próximos encontros.